Vem aí o Liderar, o Encontro Nacional de Líderes de Jovens e Adolescentes. Venha obter ferramentas que ajudarão você a lidar com os problemas dos jovens e adolescentes cristãos em diversas questões, como sexualidade, drogas, universidade, redes sociais, louvor, santidade e tantos outros dilemas e questionamentos vividos na juventude. De 5 a 7 de novembro na Assembleia de Deus, em Belém, São Paulo, com os preletores José Wellington Bezerra da Costa, José Wellington Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, José Satírio dos Santos, Raul Cavalcante, Pastor Lelis Marinho, Milton Didini, Joari Josué Carlesso, João Barbosa, Arnaldo Sena, Jamiel Lopes, Luaran Lins. Participe, monte sua caravana e venha para o Liderar, o Encontro Nacional de Líderes de Jovens e Adolescentes. Inscreva-se agora mesmo no site www.editoracpad.com.br/Encontro de Líderes. Subsídios. Lições bíblicas. Jovens. Lição 5. Relacionamento com pessoas difíceis. A paz do Senhor, querido professor, querida professora. Como foi a aula anterior falando sobre a amizade e sobre amigos? Eu espero que esta lição tenha sido de grande proveito para você, como também para vossos alunos e alunas. Afinal de contas, todos nós desejamos ter bons amigos, não é verdade? A lição desta semana, a lição de número 5, fala sobre relacionamento com pessoas difíceis. Se você observar especificamente o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, que é usado para o texto áureo desta lição, a Bíblia nos orienta que, se possível, depender da nossa parte, que tenhamos paz com todos os tipos de pessoas, e isso naturalmente inclui paz com as pessoas cujos relacionamentos com elas são difíceis. Na agenda de leitura, você vai ver diversos personagens e seus relacionamentos que ilustram positiva e negativamente a nossa lição. Em primeiro lugar, José com seus irmãos. Em segundo lugar, Paulo com Alexandre. Em terceiro lugar, Moisés e Arão contra os insurgentes. Em quarto lugar, Paulo e Barnabé. Em sexto lugar, João e Diótrefes. Em sétimo lugar, o conflito familiar entre Abraão e Ló. Você vai perceber que dentro desses conflitos que aqui estão, alguns foram motivados não diretamente pelos dois personagens, como o caso Abraão e Ló davam-se muito bem, mas foi uma intriga entre os seus pastores que acabaram afastando os dois. Você vai observar que Diótrefes e João tinham uma intriga justamente porque um não recebia os evangelistas itinerantes do outro, e assim houve o conflito dentro dessa relação. E já o caso de José, como também dos seus irmãos, estava ali envolvido uma grande inveja. Nesta lição, nós vamos tratar sobre o relacionamento com pessoas difíceis. A lição está distribuída em 3 tópicos: o que são pessoas difíceis, característica das pessoas difíceis, como se relacionar com as pessoas difíceis. Uma nota: a orientação pedagógica, ela deve ser usada com o tópico 3 da lição. Trata-se de uma orientação muito pertinente, muito útil e que haverá de ilustrar concreta e objetivamente as lições que você está ministrando a respeito do conflito com pessoas de relacionamentos difíceis. Então, não deixe de usar essa estratégia em sua sala de aula. O primeiro tópico nos diz o que são pessoas difíceis. Em primeiro lugar, aqui nós temos pelo menos 3 metáforas para ilustrar pessoas difíceis. A primeira delas, a do porco espinho.
O porco-espinho por si só é um animal muito dócil, mas quando ele se vê acuado e em perigo, ele incha e, portanto, lança os seus espinhos sobre o seu oponente. A segunda figura é extraída do conceito popular, do fio desencapado. Não é isso? Você lembra do conceito que fulano é um fio desencapado ou que fulano é um pavio curto? Então, todas essas três metáforas ilustram, na verdade, como são as pessoas de relacionamentos difíceis. Elas estão prontas para explodir. Elas estão prontos para lhe dar um choque, elas estão prontos para lhe atingir com os espinhos da sua personalidade peçonhenta. Então, na verdade, os conflitos dentro dos relacionamentos, eles existem, como já disse em outras ocasiões. E é claro que esses conflitos, eles fazem parte dos relacionamentos e, consequentemente, eles, quando são considerados positivamente, eles levam à maturidade emotiva e relacional, principalmente dentro do convívio humano. Mas o que está sendo colocado em pauta na lição são justamente as pessoas cujos relacionamentos chegam às raias do abuso verbal, como também, em alguns casos, ocorre até de opressões mesmo físicas. Nesse caso, portanto, nós falamos da halitose da personalidade como um exemplo. Se você pensar bem, a halitose, ela é definida e designada como uma enfermidade, e esta enfermidade provoca, portanto, o mau hálito. E você sabe, na verdade, que uma pessoa que possui mau hálito é uma pessoa que as outras costumam se afastar pelo fato de que a conversa próxima a ela torna-se um pouco incômodo por causa do mau cheiro que ela exala. Então, esse conceito de halitose, que é uma característica de uma doença, ela na verdade também foi empregada para se referir ao conceito dos relacionamentos e se fala, portanto, da halitose da personalidade. As pessoas que sofrem, portanto, essa halitose, já que você já sabe que a halitose representa a questão do mau hálito, as pessoas que assim são ilustradas com esse nome, halitose da personalidade, são aquelas pessoas que afastam as outras do seu convívio por causa do seu comportamento irritante. Se você me permite uma brincadeira aqui, é que falta a essas pessoas o bom cheiro agradável de Cristo, que tanto aguça o caráter e a personalidade, torna a pessoa querida e amada por todos. Eu vou lhe fazer um desafio, professor, professora. Leve para a sua sala um perfume, ou leve, por exemplo, um bom ar. Nesse tópico, você deixe cair um pouco do perfume ou borrife a sua sala com um bom ar. O cheiro vai se alastrar e os alunos vão perceber aquele odor agradável. Quando os alunos perceberem isso, você leva diretamente para o livro de Cantares de Salomão, verso 1 e 2, que diz assim: como perfume derramado é o teu nome, por isso as donzelas o amam. O que significa a palavra nome dentro daquele contexto? Nome ali significa caráter, significa uma personalidade atraente. E assim como um perfume que é derramado, ninguém consegue ofuscar e ocultar o frescor daquele aroma que perfuma toda a sala, assim também não se consegue evitar que as pessoas se aproximem de uma pessoa cujo caráter e personalidade é bom, é agradável, é um atrativo. Já a pessoa que sofre a halitose da personalidade é muito diferente, as pessoas se afastam e a pessoa cujo bom nome, que representa o seu caráter, já tem o significado de aproximar as pessoas. E quando, portanto, você colocar o perfume, borrifar a sala com bom ar e os alunos sentirem aquela fragrância, você faz o contraste. Assim é a pessoa que tem um bom caráter e uma boa
personalidade, assim como o cheiro do perfume agrada a todos, estar com essa pessoa também é muito agradável. Então, veja o subtópico do número 3, do tópico 1, que diz o que diz a Bíblia. A Bíblia, na verdade, não apresenta, obviamente, sistematicamente a respeito de relacionamentos com pessoas difíceis, mas tem muitos exemplos na Bíblia que tratam dessa questão, como, por exemplo, José e seus irmãos. O relacionamento de José com os seus irmãos foi difícil e conflituoso por causa da inveja dos seus irmãos. E a pessoa de relacionamento difícil tem a tendência de ser invejosa. E nesse caso, a questão da inveja deles foi tanta a ponto de pensarem na morte do seu irmão. Obviamente que Deus transformou o propósito deles em morte, em vida e bênçãos para José. Davi e Saul. Saul também era um porco espinho, um fio desencapado, um homem de pavio curto que a inveja acabou destroçando a vida de Saul e também destroçando o relacionamento que ele tinha com o mais valoroso guerreiro de Israel. Saul, diz a Bíblia, não olhava a Davi com os bons olhos, tudo que Davi fazia não agradava, razão pela qual tentou matá-lo. Ele invejava o apreço, a consideração, a admiração que as pessoas tinham com Davi e intentou matá-lo porque era difícil conviver com Saul. Até mesmo os filhos dele tiveram problemas com o relacionamento com seu pai. Quais são, portanto, as características das pessoas de relacionamentos difíceis? Isso não é difícil identificar pela Sagrada Escritura, como também não é difícil de identificar dentro dos relacionamentos. A Bíblia vai apresentar que as pessoas de difíceis relacionamentos são, em primeiro lugar, pessoas invejosas e, em segundo lugar, são pessoas ciumentas. Acontece que a inveja é um sentimento destrutivo que é provocado principalmente pela insatisfação pessoal pelo sucesso do outro. Você pode ver isso daí em Provérbios 14, verso 30. E é claro que a inveja se distingue do ciúme. Por quê? O ciúme é uma outra obra da carne que você sabe, juntamente com a inveja, como vai dizer diversas passagens da Sagrada Escritura. Mas a pessoa que tem ciúme, por exemplo, a pessoa tem ciúme daquilo que é dela. E o invejoso, ele tem inveja daquilo que pertence ao outro. O ciumento quer primazia em tudo que possui, enquanto o invejoso tende a destruir ou ignorar o que o outro conquistou. Então a Bíblia nos orienta para termos cuidado com as pessoas ciumentas e invejosas. São conhecidas dentro desse caminho: Caim, os patriarcas, Saul e os próprios principais sacerdotes que invejavam a Jesus. Uma outra característica das pessoas de difícil relacionamento é que elas são opressoras e também agressivas. Você sabe que o opressor ele tem um conceito equivocado acerca da autoridade que ele exerce, principalmente se estiver no ambiente de trabalho. Ele converte a legítima autoridade em opressão e a submissão graciosa em pena. Na verdade, quando você olha para essa característica das pessoas de difícil convivência, ela tem o aspecto de serem opressivas e agressivas. E esta agressividade, por exemplo, ocorre com as hostilidades que são efetuadas contra as pessoas. Então, elas também são murmuradoras e mexeriqueiras. Por fim, como você deve se relacionar com essas pessoas? Entenda, ninguém é perfeito. Todos nós somos imperfeitos e, por isso, dependentes da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desse modo, portanto, nós precisamos, qualquer pessoa, que o seu caráter e a sua natureza seja transformada pela obra transformadora do Espírito Santo. Isso é uma obra divina.
Todavia, eu devo também me esforçar para se tornar uma pessoa melhor, aprofundando e melhorando o meu caráter, as minhas emoções e os meus relacionamentos com o outro. Então, não posso, e você não pode tentar transformar as pessoas de relacionamentos difíceis. Geralmente essa pessoa não sabe dominar a si própria e possui uma visão distorcida do outro e até mesmo de si, do próprio Deus. Ela se apega, mesmo sem o saber, a fatores psicológicos de sofrimento e desassossego. Veja o caso, por exemplo, de Saul. Ele tinha um reino para se preocupar, tinha uma família para cuidar e estava tentando matar a Davi, em vez de governar o seu reino e cuidar da sua família. Ele já estava sofrendo problemas psicológicos muito profundos e ele já não sabia distinguir entre manipulação e opressão das pessoas que estavam ao seu redor. Então, nesse caso, não tente transformá-lo. Terceiro lugar, cuide de si, mas não se esqueça do outro. Você deve discernir as suas ações por meio das Escrituras, que nos serve como espelho, e avaliar o seu caráter e a sua personalidade de acordo com as virtudes teologais da Sagrada Escritura, segundo as virtudes que a Bíblia nos ensina, segundo o fruto do Espírito Santo que Deus nos concedeu. Então, cuidar de si é uma condição indispensável. Desejar o melhor para si mesmo, no entanto, sem desprezar o interesse e o desejo que o outro também tem. Nesse caso, o que você deve fazer? Seguir a sua vida adiante. Não procurar transformar essas pessoas e buscar sabedoria e prudência para relacionar-se com elas corretamente. Professor, você não pode ser uma pessoa de difícil relacionamento. Os alunos gostam de conviver com você, de estar com você? Você é uma pessoa agradável? Durante essa aula, tudo isso será posto à prova. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. CPAD, vem crescer com a gente. CPAD, vem crescer com a gente. CPAD, vem crescer com a gente.